Gente, eu ensinei essa regata aqui de macramê maravilhosa aqui no canal. E lá eu perguntei se vocês queriam que eu contasse como que eu fiz o cálculo de fios para essa peça. Vocês comentaram que sim, então hoje o vídeo é sobre isso. Se você ainda não assistiu o vídeo ensinando a fazer regata, eu recomendo que você assista ele antes desse vídeo para você entender bem como que esse cálculo vai funcionar. Então, bora lá começar. Para calcular o fio para qualquer peça de macramê, eu preciso definir o fio, o material que eu vou utilizar, porque é ele que vai dizer ali o tamanho do nó e o gasto por nó. Isso aqui é essencial para eu poder calcular o comprimento do fio. Então, o primeiro passo que eu faço sempre é pegar ali pedacinhos pequenos de fio, pode ser sobras ali de outra peça do fio que eu vou utilizar. Tô aqui com cordão agulhado de algodão de 5 milímetros, que é o fio que eu utilizei lá no tutorial da regata. E se você quiser, você pode até fazer essa amostra aqui utilizando o fio direto do rolo. Pega a ponta direto do rolo, para você não precisar cortar e não gastar o seu fio com a amostra. Você consegue também fazer esse nó para você descobrir o gasto dele. Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro como que eu faço para criar o nó duplo ali direto do rolo. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo para você assistir e aprender a fazer dessa outra forma. Mas aqui, ó, eu tenho sobras, então eu vou pegar 2 fios. Um desses fios aqui pode ser bem pequenininho, eu não vou nem medir aqui porque o comprimento dele não importa, eu vou só dobrar ele aqui ao meio, colocar na minha prancheta e vou pegar um outro fio, esse daqui você precisa saber o comprimento dele. Esse meu aqui, ele tá com 20 centímetros certinho e eu cortei assim arredondado com um número que eu consigo dividir por 2 para facilitar aqui pra gente. Eu preciso gravar o comprimento desse fio quando ele tá dobrado ao meio. Então, se eu tenho aqui um fio de 20 centímetros, eu tenho cada uma das pontas com 10, né? Quando eu dobro ele aqui ao meio. Então, gravo, ó. As pontas estão com 10 centímetros. Porque eu vou posicionar o meu fio dobrado ao meio aqui atrás. Pra gente fazer o nó duplo, o primeiro nozinho igual a gente faz lá na regata. Então, ó, tenho as pontinhas, cada uma com 10 centímetros. Faço aqui o meu nó duplo. E depois de fazer o nó duplo, eu vou medir o comprimento dessas pontas para saber quanto que eu gastei para produzir esse nó. Então, ó, as pontinhas já encurtaram. E eu vou pegar aqui a minha fita e vou medir o comprimento que tá sobrando nessas pontas. Ó, sobrou 4 centímetros. Isso quer dizer que eu gastei 6 centímetros, porque antes eu tinha uma ponta de 10, 10 menos 4 vai dar 6. Então, eu gasto 6 centímetros para produzir esse nó. E fora esse gasto com o nó, o nosso fio também vai gastar com o que eu chamo de espaço vazio. Eu falo muito sobre isso na série Conta Comigo, que é uma série gratuita aqui no canal sobre cálculo de fios. Então, se você quer se aprofundar nesse assunto, assiste, só que assiste na ordem, tem que assistir desde o primeiro episódio para você compreender todo o raciocínio. O espaço vazio aqui dessa peça é onde o fio passa de uma coluna para outra. Então, isso daqui é um espaço vazio. O meu fio produz um nozinho aqui e depois ele caminha reto para outra coluna. Fez um nozinho nessa outra coluna, ele caminha reto e volta para a coluna inicial. Produziu aqui, ele vem para essa outra e vai fazendo esse zigue-zague até eu chegar na quantidade de nós que eu quero em uma coluna para preencher toda a altura que eu quero para minha regata. Então, além do fio ser gasto com o nó duplo, ele também é gasto com esse caminho de uma coluna para outra. E aí, como é que eu vou saber quantas vezes eu vou repetir o nó e quantas vezes o meu fio vai percorrer esse caminho aqui? Para isso, eu preciso saber o quanto que o meu fio preenche, o quanto que o meu nó preenche. Então, estou aqui com o quadro criativo, a ferramenta que eu criei especialmente para a gente pensar no desenho das peças e pensar nessa parte do cálculo de fios também. Então, ó, eu tenho um nozinho que preenche uma
altura determinada ali de acordo com o fio que eu estou utilizando. Eu preciso repetir esse nozinho várias vezes, um abaixo do outro, para ir alcançando uma altura maior ali na minha peça. No projeto da regata, a gente inicia cada uma das colunas com 12 nós. E aí, então, você pode tanto medir a altura desse nozinho aqui feito com o fio que você vai utilizar, para você ver quanto que um nó ocupa na altura, e depois você vai multiplicar por 12, que é a quantidade de vezes que a gente vai repetir lá no tutorial. Ou você pode já pegar aqui um fio, e aí você pode fazer com fio direto do rolo, como eu falei, vendo outro vídeo, ou você pode pegar um fio maior e produzir uma amostra aqui, ó, fazendo uma sequência de 12 nós duplos. Com 12 nós, eu cheguei em 11 centímetros. Essa informação você vai anotar porque ela é muito importante para a gente definir a altura da nossa peça. Eu queria que a minha regata ela tivesse uma altura aqui na maior coluna de nós de pelo menos 30 centímetros. Então, se eu vou repetindo os nós sempre 12 vezes em sequência e com 12 nós eu chego em 11 centímetros, isso significa que eu vou precisar repetir isso daqui, esses 12 nós, pelo menos 3 vezes para eu chegar nos 30 centímetros, porque 11 mais 11 mais 11 vai estar ali 33 centímetros de altura. Então, no modelo da regata, a gente vai sempre repetindo 12 nós, abaixo de 12 nós. Então, eu tenho sempre cada coluna aqui com 11 centímetros e vou empilhando, né, uma aqui abaixo da outra. E para eu poder repetir essa sequência de 12 nós 3 vezes, eu vou ter esse seguinte caminho aqui, ó. Um nozinho vai ser feito na primeira coluna. Depois, o fio que fez esse nozinho vai caminhar aqui para a coluna do lado. Em seguida, esse fio vai voltar para a primeira coluna. Depois, ele veio aqui de novo para a coluna do lado. Volta para essa coluna, ó, para fazer a terceira repetição. E depois ele pode retornar para essa outra, para completar aqui a altura da peça. Então, para eu repetir esse bloco aqui de 12 nós 3 vezes e chegar em 33 centímetros de altura na minha peça, o meu fio vai fazer exatamente essa quantidade aqui de nós e exatamente essa quantidade aqui de passagens. A gente viu lá que um nozinho, ele gasta 6 centímetros com esse fio. E aqui a gente vai repetir com o mesmo fio um nozinho 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, eu vou fazer o seguinte, 6 vezes 6 centímetros que cada nó gasta, eu vou ter aqui só com os nós um gasto de 36 centímetros. Fora esse gasto dos nós, eu vou ter o gasto com os espaços vazios, a passagem de uma coluna para outra. Esse gasto, ele depende da largura que eu quero que a minha regata tenha. A minha aqui ficou com mais ou menos 37 de largura. E no nosso modelo, essa passagem, ela acontece, ó, 1, 2, 3, 4 vezes durante a largura da peça. Então, eu preciso que esse espaço aqui entre uma coluna e outra, ele tenha uma distância suficiente para que ela repetida aqui, ó, 4 vezes, eu consiga chegar na largura que eu quero para a minha peça. Então, se eu quero uma peça com 37 centímetros de largura, e eu vou arredondar esse valor para 36 só para facilitar nosso cálculo, mas você vai pegar a largura que você quer para a sua regata e vai dividir por 4. Então, 36 dividido por 4 dá 9. É exatamente esse o espaço vazio que eu vou deixar entre uma coluna e outra. Então, entre uma coluna e outra, eu vou ter mais ou menos ali um espaço de 9 centímetros. Esse espaço, ele se repete, ó, com o mesmo fio. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, 9 vezes 5, que vai ser o gasto aqui com esses espaços,
dá um total de 45. Somando esses dois valores aqui, eu tenho o resultado de 81 centímetros. Mas como foi então que eu cheguei naquele fio de 2,5 metros que eu utilizei lá no tutorial? Esses 81 centímetros eu somei com o que eu queria de franjas, ali que era cerca de 30 centímetros, e somei também o que eu chamo de margem de segurança. É um comprimento pequeno, curto, aqui ó, só 15 centímetros, que eu sempre adiciono, dependendo da peça, eu adiciono um pouquinho mais ou um pouquinho menos, só para a gente ter essa margem de segurança para poder trabalhar. Somando isso aqui tudo, eu vou ter um valor de 126, que é 1,26 metros. E eu sempre vou dobrar esse valor, porque a gente lança o fio dobrado ao meio. Eu preciso que cada pontinha, quando eu for iniciar ali o nó duplo, tenha esse 1,26 m. Então, quando eu for cortar o fio para lançar ele aqui dobrado ao meio, eu preciso que ele tenha o dobro disso, que vai dar aqui 2,52 m. E aí eu arredondei para 2,50 m. Então, foi assim que eu cheguei nesse valor. Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo aqui desse vídeo que eu vou tentar te ajudar. E se você quer saber mais sobre cálculo de fios, eu ensino sobre isso dentro do meu clube Sou Macrameira. Lá tem várias aulas extras com vários exemplos de cálculo de fios em peças diferentes. E você também pode aprender sobre isso no meu curso Macramê do Zero, que é um curso introdutório para quem está iniciando agora. Se você estiver assistindo esse vídeo em novembro, aproveita que esses dois cursos estão em promoção na Black. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo e a oferta é até dia 28. Corre e vem aprender que tem muito conteúdo por lá.